Esse vídeo é pra você que vive falando que não tem tempo pra fazer as coisas. Então vamos lá. Eu posso dizer que tudo que a gente faz e dedica nosso tempo, ela tem prioridade. E eu vou demonstrar isso. Todos nós temos uma rotina corrida, uma vida que a gente vive a vida bem agitada. Então, por exemplo, nós acordamos, já temos atividades para fazer de manhã, possivelmente. Então, por exemplo, minha rotina, né? Eu acordo pela manhã, então já acordo. Vou falar minha rotina anterior. Essa aqui já é a rotina de mudança. Minha rotina anterior era o seguinte: eu acordava de manhã, já pegava o celular, já começava a responder clientes. Então eu já começava a acordar para responder clientes de demandas de trabalho. E as demandas de trabalhos iam surgindo e eu só vivia cheio de demanda de fazer. E quando daqui a pouco percebia em si, meu dia já tinha passado, já estava de noite, já estava na hora de ou parar de fazer algumas coisas ou já estava perto quase da hora de dormir. Então minha esposa falou, amor, fez uma conversa séria comigo, amor, você precisa organizar sua rotina, não dá pra gente viver assim. Por quê? A gente tem um filho pequeno, eu preciso da sua ajuda, tem atividade de casa pra fazer, não dá pra você viver nessa rotina, a gente precisa organizar. Então foi aí que eu comecei a organizar minha rotina. Então a primeira coisa eu fiz, precisar organizar minha rotina com Deus. Porque eu já não conseguia mais estar queimando e sentindo a presença do Senhor. E nisso, a primeira coisa que eu precisava organizar era a minha manhã. Eu precisava acordar mais cedo e organizar minha rotina pela manhã. Por quê? Às vezes eu tava tão cansado, tava tão exausto, que eu não conseguia nem ler a Bíblia, nem orar, porque eu acabava dormindo na oração, dormindo em cima da Bíblia, né, lendo. Não conseguia absorver o que eu tava lendo. Então eu fiz, não, é melhor fazer isso de manhã. Então foi a primeira troca. Então, pequenas mudanças começaram a fazer acontecimentos e gerar resultados importantes na minha vida. Então a primeira coisa eu fiz, não vou acordar e vou começar a trabalhar. Simplesmente, eu vou acordar, vou fazer as coisas e depois eu começo a trabalhar. Então comecei a organizar minha rotina assim. De manhã eu acordo, leio a Bíblia, faço uma oração e depois eu vou estudar. Então eu comecei a estudar e depois eu começo a trabalhar. Então foi assim que eu comecei a organizar minha rotina. Depois eu comecei, ou seja, comecei a dar prioridade a Deus. O tempo que eu não tinha com Deus, eu dei prioridade. Viu que Deus era prioridade. Depois eu comecei a colocar horário no meu dia para tipo, quando minha esposa acorda, meu filho acorda, eu paro tudo e vou ficar um pouco com eles. Tanto para minha esposa fazer algumas coisas, tanto pra gente tomar café da manhã juntos. Então eu comecei a, agora organizei a minha rotina com minha família como prioridade. E é nisso que as pessoas se perdem na vida. Elas não colocam prioridades naquilo que é importante e deixam outras coisas que não são prioridades tomarem conta. E na vida a gente sempre vai ter muitas coisas para fazer, mas você tem que saber o que é prioridade e a partir daquele momento só fazer a prioridade e o restante você vai fazendo de acordo com quando foram virando prioridades. Por exemplo, passar tempo nas redes sociais vai lhe ajudar em quê? Vai edificar em quê? Muitas pessoas vivem passando tempo nas redes sociais ou vivem focando só em trabalho, que é uma coisa boa, não estou dizendo que trabalho é uma coisa ruim. Mas, exemplo, vou contar uma história para vocês. Existia um senhor que, eu não sei se já contei essa história aqui no canal, mas que eu conheci essa história que ele tinha um pequeno foco no trabalho. E ele falou, eu vou começar a viver minha vida após os 49 anos. Depois eu me aposento. Então ele vivia trabalhando de noite, praticamente quase dormia no trabalho, vivia no trabalho. Eu acordava trabalhando, dormia para trabalhar e dormia para trabalhar no outro dia, acordava para trabalhar. Era só isso. E o pessoal falava, vá viver, senhor, vá viver. Ele, não, quando tiver 40 anos eu vou fazer. Quando eu estava perto dos 49 eu tive anos de idade, ele fez exatamente o que ele tinha planejado. Ele parou a vida dele, literalmente, do trabalho, entrou na aposentadoria. E no dia que ele completou 49 anos, foi o dia que ele foi iniciar essa jornada. O que aconteceu? Era o dia que a família dele, basicamente, foi fazer. Ele não tinha filhos de esposa, mas ele tinha família, aos primos distantes. E começaram a ligar pra ele, pra comemorar, pra ele curtir a vida, que agora ele ia parar. Só que o que aconteceu? Já era meio-dia e ele não atendia ligações. Então acharam estranho, porque ele acordava cedo e decidiram, vamos até a casa dele pra ver se ele faz uma surpresa, vai que ele decidiu dormir até mais tarde. E quando chegaram lá, encontraram, infelizmente, ele falecido em cima da cama. Ele teve um ataque fulminante quando estava dormindo e morreu dormindo. O que acontece? A gente não tem controle sobre a vida. Não dá pra gente querer dar prioridade às coisas só depois de um determinado tempo. Às vezes a gente não vai ter esse tempo.
Então muitos pais hoje querem buscar aquele afeto dos filhos, aquela intimidade dos filhos, mas não construíram antes. Muitos pais querem ter tempo com Deus, cheio do Espírito Santo, querem ser pregadores. Pais, quando eu falo referente a mim. Muitas pessoas querem ser pregadores, cheios do Espírito Santo. Poxa, aquele mais cheio de unção. Mas não tem tempo de qualidade com Deus, não priorizam Deus em sua rotina. Ou seja, quer viver uma vida com a família estruturada bem, mas não tem tempo de qualidade com a família. Quer viver cheio da presença de Deus, mas não dá prioridade a Deus. Isso não funciona, gente. Vocês precisam ter prioridade. Então você tem que organizar a sua rotina, precisa organizar o seu dia. Caso necessite, eu tenho uma consultoria que possa ajudar você, porque uma visão de fora ajuda melhor. Esses dias eu estava ajudando a minha esposa a como ela organizar o seu tempo, e eu ajudei até outras pessoas também, dando a consultoria até para minha esposa, de como organizar a sua rotina de tempo. O link vai estar na descrição, o primeiro link na descrição. Voltando. Então, pequenas mudanças podem fazer grandes resultados. Eu tive mais tempo com minha família ficou mais feliz por eu ter mais perto. Eu tive mais produtividade no meu trabalho quando eu eduquei o meu trabalho ao tempo que ele deve ser. Eu tive mais sentimento de alegria, de paz e gozo com o meu Deus quando eu coloquei ele como uma devida lugar, como prioridade na minha vida de todos os dias. Então, nossos dias devem ser feitos assim. Então, por exemplo, mas Danilo, eu não consigo. E aí que entra os hábitos. Você pode condicionar essa nova atitude a hábitos. Por exemplo, se toda manhã todo mundo costuma a tomar café, o que é que eu fiz? Eu adotei isso de uma postagem que eu vi no Instagram e eu adotei essa frase pra mim, que é No food, no Bible. Que significa sem Bíblia, sem comida, na tradução livre. Ou seja, eu não me alimento sem antes ter lido a palavra, sem antes ter alimentado a minha alma. Porque primeiro eu vou alimentar o meu espírito, a minha alma, para depois alimentar o meu físico. Isso é algo que é meu, porque é minha prioridade. Então, por exemplo, se a sua prioridade é a família, você sabia que, por exemplo, você só tem 12 aniversários com seu filho, ainda é criança. Depois ele vai ser adolescente, ele vai ter as prioridades dele. Ou até vai sair de casa e vai viver a vida dele. Mas quando ele é criança, aquele amor que ele tem com o pai, aquela ligação, você só tem 12. São 12 aniversários. São 12 natais juntos em família daquele jeito. São 12 dias das crianças para comemorar com eles. Apenas 12. E vai diminuindo. Então, se a gente parar na perspectiva de vida de que a gente só tem X tempo, a gente começa a aproveitar e dar prioridade. Muitas vezes, ofereceram para mim, me instruíram buscar carreiras de trabalho e profissão que tiravam essa liberdade. E eu fiz, não, a prioridade da minha vida é colocar meus filhos, Deus e minha família. Então, eu vou colocar isso como prioridade. Então, eu procurei um trabalho, por exemplo, esse que eu estou tatuando aqui agora, que dá prioridade à minha família. Eu procurei uma estrutura de rotina de vida, de estudos, que dá prioridade à minha vida com Deus e minha vida com minha família. E é sobre isso que eu quero dizer. Essa mensagem mexeu comigo exatamente por causa disso. Por quê? Essa reflexão. Prioridades são uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente pode dar uma prioridade. Meu filho acabou de acordar. Prioridades é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se a gente não der prioridades no lugar certo, a gente pode colher no futuro coisas muito amargas. Como pessoas que perderam sua família, perderam tempo de vida, perderam sua saúde, deixaram para aproveitar a vida lá quando era idoso, mas não tem mais saúde, não tem mais vigor. Deixaram para tentar curtir os seus filhos, mas não criaram um relacionamento com seus filhos não estão nem mais aí para vocês. E eu vi muitas pessoas viverem isso. Então, você aprendeu hoje e deve refletir sobre o que você tem dado prioridade no seu dia. O que você tem plantado aqui na terra hoje, o que é que você está plantando? E o que você está plantando, quais os frutos que você vai colher? Então, seu futuro depende do que você aprende hoje. Você aprendeu hoje a dar valor às coisas e dar prioridade às coisas certas. Aqui no meu canal vai estar aparecendo agora a minha imagem aqui para você se inscrever e aqui algum dos vídeos que é interessante para você. Clica no vídeo e assiste até o próximo vídeo.